Olá, seja bem-vindo ao dia 332 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo poder transformador da palavra. Hoje a nossa leitura estará em 1 Crônicas, no capítulo 24 e 25. Iremos a 1 Pedro, no capítulo 5. Iremos a Miqueias, no capítulo 3. E iremos a Lucas, no capítulo 12. Aqui em 1 Crônicas, no capítulo 24, nós vamos ler sobre os serviços dos sacerdotes, também o restante dos levitas, e lá no capítulo 25 de 1 Crônicas, nós vamos fazer uma leitura sobre os músicos da também que foram designados. Vamos a essa leitura de 1 Crônicas, no capítulo 24, diz assim: 1 Crônicas 24. Os filhos de Arão foram assim agrupados. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Apenas Eleazar e Tamar serviram como sacerdote. Como a ajuda de de Zadok, descendente de Eleazar, e Aimeleque, descendente de Tamar. Davi os dividiu em grupo para que cumprisse as suas responsabilidades. Havia um número maior de chefes da casa entre os descendentes de Eleazar do que de Tamar, e por isso foi assim divididos: 16 chefes de família entre os descendentes de Eleazar e 8 entre os descendentes de Tamar. E eles foram divididos de maneira imparcial, mediante sorteio, pois havia líderes do santuário e líderes de Deus, tanto entre os descendentes de Eleazar como de Tamar. O escriba Semaias, filho do levita Natanael, registrou os nomes deles na presença do rei, dos líderes e dos sacerdotes Zadok e Aimeleque, filho de Abiatar, e do chefe das famílias do sacerdote e dos levitas. As famílias de Eleazar e de Tamar foram sorteadas alternadamente. A primeira sorte caiu sobre Jeoaribe, a segunda de Gedaías, a terceira de Harim, a terceira de Seorim, a quinta de Malquias, a sexta de Miamim e a sétima de Racós, a oitava de Abias, a nona de Jesua e a décima para Secanias, a 11ª para Eliacibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Rupa, a 14ª para Jecebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Rezir, a 18ª para Rapizes, a 19ª para Petaias, a 20ª para Jequel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaias, a 24ª para Macias. Conforme essa ordem, eles deviam ministrar enquanto entravam no templo do Senhor, desde o acordo das prescrições deixadas por Arão, antepassado deles, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. E estes foram os chefes dos outros levitas, dos descendentes de Arão: Subal, os descendentes de Subal, Gedias. Quanto a Reabias, Isias foi o chefe dos seus filhos, dos descendentes de Izar. Selomote, dos filhos de Selomote, Jaate, dos descendentes de Hebron. Gerias, o primeiro, Marias, o segundo, Jaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto. Os descendentes de Uziel, Mica, os descendentes de Mica, Samir, dos descendentes de Isias, dos descendentes de Mica, Zacarias, dos filhos de Merari, Mali e Musi, dos filhos de Jazias, Beno, dos descendentes de Merari, por Jazias, Beno, Soão, Jacur, Ibre, de Mali, Eleazar, que não teve filhos, de Quis, Jeremiel, de quais foram os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jeremote. E esses foram os levitas, de acordo com as suas famílias, e também tiraram a sorte na presença do rei Davi, de Zadok e Aimeleque, do chefe da família do sacerdote, dos quais os levitas, assim como fizeram seus irmãos, os descendentes de Arão. As famílias dos irmãos mais velhos foram tratadas da mesma maneira, mais do que dos mais novos. 1 Crônicas, capítulo 25. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Remã e de Juditum para o ministério de profetizar ao som das harpas, liras, símbolos, e esta é a lista dos escolhidos para essa função. Dos filhos de Asaf:
Zacur, José, Netanias, Assarela, os filhos de Asaf, estavam sobre a sua supervisão, e ele, por sua vez, profetizava sobre a supervisão do rei. Dos filhos de Gedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Hassabias, Matitias, 6 ao todos, sobre a supervisão de seu pai, Gedutum, que profetizava ao som da harpa para dar graças e louvor ao Senhor. Dos filhos de Remã, Buquias, Matanias, Ezuel, Sebuel, Jeremote, Hananias, Rani, Eliata, Gedalti, Romante Ezer, Josbe, Becasa, Malote, Rote, Maziote, todos esses eram filhos de Remã, o vidente do rei. E esses lhe nasceram conforme as promessas que o Senhor havia de torná-lo poderoso. E Deus deu a Remã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses homens estavam sob a supervisão de seus pais quando ministravam a música do templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas na casa de Deus. Asaf, Gedetum e Remã estavam sob a supervisão do rei, e eles e seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor. Totalizaram 288. Então tiraram sorte entre os jovens e velhos, mestres e discípulos, designaram-lhe suas responsabilidades. A primeira sorte caiu sobre José, filho de Asaf, com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A segunda de Zedalias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A terceira de Zacur, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A quarta para Insri, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A quinta para Netanias, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A sexta para Buquias, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A sétima para Gessarela, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A oitava para Jesaías, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A nona para Matanias, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A décima para Semei, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A 11ª para Azarel, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 12ª para Hassabias, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A terceira para Subael, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A 14ª para Matatias, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A 15ª para Jeremote, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A 16ª para Hananias, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A 17ª para Josbecasa, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A 18ª para Hanine, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A 19ª para Malote, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A 20ª para Eliata, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A 21ª para Hortir, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A 22ª para Gidalti, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A 23ª para Maziote, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A 24ª para Romante Ezer, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. Vamos agora a 1 Pedro, no capítulo 5, no último capítulo de 1 Pedro. Aqui, 1 Pedro, ele vai falar aos presbíteros e também aos jovens, e ele vai dar as suas saudações finais. Vamos a essa leitura de 1 Pedro, no capítulo 5, diz assim: Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês e façam na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas como objeto de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto,
Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará e os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenha-se firme na graça de Deus. Aquele que está em Babilônia, também eleita, envia saudações. Também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Vamos agora a Miqueias. Hoje, em Miqueias, nós vamos ler o profeta Miqueias no capítulo 3, aonde aqui ele vai fazer uma repreensão aos líderes e também aos profetas, que o Senhor ele estava fazendo essa repreensão e essa mensagem transmitida através do profeta Miqueias. Vamos a essa leitura? Diz assim: Então eu disse: Ouçam vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel. Vocês deveriam obedecer à justiça, mas odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo e arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e cortam como se fosse carne para a panela. Um dia clamarão ao Senhor, mas ele não responderá. Naquele dia ele esconderá deles o rosto por causa do mal que eles têm feito. Assim diz o Senhor. Aos profetas que fazem o meu povo desviar-se e que, quando lhe dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca. Por tudo isso, a noite virá sobre vocês, noite sem visões, haverá trevas sem adivinhações, o sol se porá e o dia se escurecerá. Para os profetas, os videntes envergonhados e adivinhos constrangidos, todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. Mas, quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouçam isso, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo que é justo, que constroem Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Seus líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visando lucro, e profetas adivinham em troca de prata, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: O Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, e Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um matagal. Vamos agora à nossa última leitura de hoje. A nossa última leitura de hoje está lá no Evangelho de Lucas. Hoje nós faremos a leitura de Evangelho de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, aonde Jesus ele dá advertências para o seu povo. Ele também fala de uma parábola do rico insensato, ele fala das preocupações dessa vida, ele fala da prontidão do serviço, e nós estamos vendo que Jesus ele também não traz a paz, mas ele traz a divisão e também o sinal dos tempos. Vamos a essa leitura que está aqui em Lucas, no capítulo 12, que diz assim: Nesse meio tempo, tendo juntado uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos discípulos, dizendo: Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro da casa será proclamado dos telhados. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenha medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar ao inferno. Sim, eu digo a vocês, a esses vocês devem temer. Não se vendem
5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu digo a vocês, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupe com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que deverão dizer. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a sua herança comigo. Jesus lhe respondeu: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra toda tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhe contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: Já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade de bens, armazenado para muitos anos. Descansa, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: Insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para Deus. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu digo a vocês, não se preocupe com a própria vida, quanto o que comer, nem o seu próprio corpo, nem o quanto a vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, nem em armazéns, nem celeiros, contudo, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observe como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, nem se preocupe com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam dela. Busque primeiro o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendo o que tem, nem esmola, para façam para vocês bolsa que não se gastem com o tempo, ou tesouros no céu que não se acabe, onde o ladrão algum chega perto e nem traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Estejam prontos para servir e conservem-se acesas as suas candeias, como aquele que esperam o seu senhor voltar para um banquete de casamento, para aquele que, quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Feliz os servos, cujo senhor os encontrar vigiando quando ele voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará com que recline a mesa e virá servi-los, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o senhor encontrar preparados. Entendam, por isto, que se o dono da casa souber a que hora virá o ladrão, não permitiria que sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. Pedro perguntou: O Senhor está contando essa parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o Senhor encarregará dos seus servos para lhe dar uma porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: Meu senhor, se demora a voltar, então comece a bater nos seus servos e na serva, e a comer e a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, e nem realiza
receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito será pedido. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que tivesse aceso, mas tenho que passar por um batismo. E como estou angustiado até que ele se realize, vocês pensam que vim trazer a paz? Não, eu digo a vocês, ao contrário, eu vim trazer divisão. De agora em diante, haverá 5 numa família divididos, uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pais contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. Quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar os aspectos da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Por que vocês não julgam por si mesmo que é justo? Quando algum de vocês estiver indo contra o seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não os arraste ao juiz, e o juiz o entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu digo que você não sairá de lá enquanto não lhe pagar até o último centavo. Grato pela tua companhia, essa foi mais um dia da nossa leitura bíblica. Se o Senhor nos guardar, nos der proteção, retornamos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.